Bom dia, paz Senhor, irmãos. Acho que o fundo tá alto. Deixa eu baixar aqui. Agora sim. Paz do Senhor, amados. Graças a Deus, este é o dia que fez o Senhor. E mais uma semana o Senhor nos permitiu estar aqui, juntos para lermos a Sua palavra, para adorarmos ao Senhor, para conhecermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, né? E espero que os irmãos estejam bem, que os irmãos estejam também debaixo da graça do Senhor, debaixo da misericórdia do Senhor. Amém, amados? E antes de a gente propriamente começar a leitura bíblica, queria trazer alguns avisos aos irmãos. O principal deles é que nós retornamos, né, com a escola dominical presencial, né, aos domingos. Deixa eu só acertar o retorno meu aqui, irmãos. Ele não quer parar aqui. Pera aí. Vai parar aqui. Agora sim. Então nós retornamos com a escola dominical presencial. Nós convidamos todos os irmãos que puderem estar, né, na escola dominical no domingo. Também retornamos com a escola dominical das crianças, tá, irmão? E eu ressalto que a escola dominical das crianças, nós não estamos tendo a transmissão simultânea. Então, os irmãos que têm filhos, por favor, levem os seus filhos, né, até a igreja, né, aqueles que podem também, para a escola dominical, porque a gente não vai conseguir transmitir. A gente não consegue transmitir ao mesmo tempo. Então, a gente tem transmitido a escola dominical dos adultos, mas o das crianças não. Então, os irmãos que puderem levar os seus filhos, né, na escola dominical, isso é muito importante. Nós também estamos arrecadando agasalho, né, e cobertores para a campanha do agasalho. Então, os irmãos que quiserem participar, né, eu já falei das diversas formas, né, nesse momento de arrecadação, no momento da preparação, né, que geralmente é um sábado, né, geralmente é um dia todo preparando, fazendo alimento, fazendo os kits, separar a roupa por tamanho, separar cobertor, colocar tudo dentro do saquinho bonitinho, e também na distribuição, né, desses agasalhos. Então, os irmãos que puderem, o inverno tá para entrar aí, né, a gente ainda não entrou no inverno, né, mas o inverno ele está chegando e existem muitas pessoas que estão vulneráveis, irmãos. Pastor, mas essa não é a gente não vai conseguir tirar as pessoas da rua, a gente não vai. Isso é talvez uma função pública. Irmãos, nós estamos nada mais demonstrando o amor de Deus para com essas pessoas. O pouco que aquilo que nós podemos ajudar, né, o que é possível, nós temos compartilhado com essas pessoas. Pode ser que elas, e isso acontece, né, não saiam da rua,
Pode ser que elas continuem nessa vida, às vezes na rua, por N motivos. A gente já viu diversas histórias, mas é uma forma de eles enxergarem o amor de Deus para com eles, nem que seja um pouquinho, né? Nem que seja num agasalho, num cobertor ou num alimento, né? A palavra de Deus fala, né, que estive preso, né, e não foste me visitar. Tive fome e você não me deste de comer. Estive nu e você não me deste de vestir. E aí muitos perguntaram: Senhor, quando que o Senhor estava nessas situações e a gente não fez o que era para fazer? E o Senhor responde, né? Quando fizeres aos meus pequeninos, a mim me fizeram, né? Ou não fizeram. Que nós devemos entender, né? Que muitas vezes esses são os pequeninos do Senhor, né? E nós devemos entender isso. E encher o nosso coração de amor, né? Para com o próximo. Amor de simplesmente a gente melhorar a situação em que eles estão vivendo. Amém, irmãos? Eu queria orar com os irmãos para a gente iniciar a nossa leitura bíblica de hoje. Já peço que você pegue sua Bíblia, seu celular, né? Alguns fazem a leitura no celular. Já vai abrindo aí no livro do Êxodo, no capítulo 21. Amém? Vamos orar, amados. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor nos sustentou até aqui, ó Pai. O Senhor nos deu força, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu paciência, o Senhor nos deu temperança, o Senhor nos sustentou, Pai. Sustentou a nossa mente, sustentou, Senhor, a nossa parte financeira. O Senhor sustentou a tua igreja. O Senhor tem abençoado os meus irmãos. O Senhor tem guardado os meus irmãos, Pai. E eu te agradeço por isso. Espírito Santo de Deus, invade os corações, Senhor. Invade os lares, Senhor. De cada um que estiver vendo, Senhor, e ouvindo essa mensagem, Pai, essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha gerar vida em cada um dos nossos corações. Porque, Senhor, nós precisamos da Tua palavra. É a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos alimenta. Senhor, abençoa cada lar, Senhor, abençoa cada pessoa que ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, passar para a nossa tela de leitura. E a gente já vai começar no Êxodo 21, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Esses são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos, liberto no 7º ano. E ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. Irmãos, esse Senhor aqui é o Senhor dono do escravo, tá? Não é o Senhor nosso Senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo o meu Senhor, minha esposa e meus filhos. Não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta
ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da vida. Quando o homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiro, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher, com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Se ele não cumprir algumas dessas obrigações, ela poderá sair livre, sem pagar coisa alguma. Quem agredir e matar outra pessoa será executado. Mas, se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio, também chamado de cidade de refúgio, tá, irmãos? Para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Quem agredir seu pai ou a sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ela a tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado se posteriormente o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muletas. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara e como resultado o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Se dois homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e o juiz aprovarem. Mas se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida, olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar às chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer a sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle,
E se o boi matar alguém, será apedrejado, e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que for exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina. Mas, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço, e um boi ou jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Irmãos, a gente termina o capítulo 21 aí, o 22 também vai trazer algumas orientações para a gente não diretamente, né, mais para o povo de Israel da época. Mas é interessante a gente entender, amados, o contexto que Israel vivia. Israel, irmãos, saiu do Egito. Eles estavam acostumados a serem escravos. E o Senhor, ele coloca uma porção de regras de convivência. Isso daqui são regras de convivência. Ah, pastor, mas está falando de escravo, né? Hoje a gente não tem mais a escravidão, e graças a Deus que não, né? Está falando de boi. Hoje poucos irmãos, né? Mais os irmãos da área rural que vão vamos dizer assim, cuidando de animais, de boi, de vaca, né? Não é a nossa realidade hoje. Mas tudo isso daí, irmãos, demonstra que o Senhor, ele se preocupava com as pessoas, que o Senhor se preocupava com o povo. O Senhor instituiu regras, ordenanças sistemáticas, né? Como assim sistemática, pastor? De maneira organizada. Ó, se isso acontecer, vocês vão fazer isso. Se isso acontecer, vocês vão fazer aquilo. Se isso acontecer, vão fazer dessa maneira, né? O Senhor, ele organizou o povo. O Senhor fez com que o povo pudesse viver de maneira em paz, né? Com regras. O nosso Deus, amados, é um Deus que nos impõe regras de vivência, né? As coisas não são de qualquer jeito. Ah, pastor, mas essas regras aí, né, não tem muito a ver hoje. Irmãos, tudo que a gente vê na Bíblia, né, toda a palavra, ela é usável. Toda a palavra do Senhor, ela é usável. Apesar desse contexto, né, não refletia a nossa realidade, refletia a realidade do povo de Israel, da época ainda, né? Não reflete a nossa realidade hoje, mas ela serve de aio, ela serve de base, ela serve para demonstrar o caráter de Deus para conosco, né? O Senhor Deus é um Deus que coloca regras de convivência, não é bagunça, né? Não é algo desorganizado. Muitas dessas regras, lá em cima a gente viu, né? Com penas de morte, né? Hoje nós não temos isso. Hoje Cristo é a vida, mas demonstra que o Senhor, ele organiza as coisas, irmãos. A graça do Senhor veio nos livrando de todas essas penas de morte, veio nos trazendo vida, salvação, a graça do Senhor. Mas isso, né, essa palavra, ela demonstra, né, o caráter de Deus, que Deus é um Deus que organiza as coisas, que coloca regras para as coisas,
Não é uma bagunça. Não é um lugar em que, por exemplo, a gente pega a parte ali. Vou tirar só esse princípio, tá, irmãos? Dos pais, né? Que não pode, quem desonrar pai e mãe, né, será executado. Então isso está demonstrando a autoridade do pai e da mãe, né? Um princípio de autoridade aí. Quando fala, né, do escravo e do seu senhor, né, demonstra a autoridade que nós temos, né, no nosso emprego por um superior, né? A gente tem que respeitar a autoridade dos nossos chefes. Não é mais escravo, né? Hoje nós somos assalariados, mas o princípio de autoridade está aí. O Senhor, ele se agrada quando nós honramos os nossos pais, quando nós honramos o nosso Senhor, né? o nosso chefe no nosso emprego, né? O Senhor, ele se agrada quando nós honramos, né, os nossos líderes na igreja. Irmãos, e isso é de Deus. Isso é de Deus, irmãos. O princípio, né? Não é mais a mesma coisa, né? Não existe morte, né? Não existe uma pena de morte, mas é o princípio de honra, né, que a gente enxerga aqui. Amém, amados? Vamos para o capítulo 22, que vai continuar, né, falando um pouco disso. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão... Deixa eu voltar um pouquinho, irmãos. E uma coisa que é interessante a gente observar, né, é que as leis nessa época eram leis pesadas, irmãos. As penas eram pesadas. Algumas penas de morte, por exemplo, aqui, né, se o ladrão, né, roubar um animal, matar ou vender ele teria que pagar 5 animais de quem ele roubou. Ou seja, se ele pega um, ele tem que devolver 5, né? 5 animais. É uma pena pesada, né? Para justamente inibir o assaltante, né? O ladrão, né, a não roubar, né? Então a pena era duríssima, justamente para inibir os criminosos da época, né? Em todo o tempo sempre teve os criminosos, né, para inibir que eles fizessem o crime, né? Se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa, e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir, o valor será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha, e o animal for encontrado vivo, em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira, e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais ou de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido, ou a plantação pronta para a colheita ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este o guarde e eles forem roubados à casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas, se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes
para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes compadecerão diante dos juízes, e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa, e o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém viu o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas, se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com o animal certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro deus além do Senhor será destruído. Não maltrate, nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva e nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como poderá dormir sem ela, se não a devolver? E se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Isso aqui é importante, irmãos. Não amaldiçoe as autoridades do seu povo. Está falando das autoridades físicas ali, né, irmãos? As autoridades do povo, não está falando de Deus, né? Antes ele fala, né? Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias, as vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias e no 8º entregue a mim. Vocês serão meu povo santo. Por isso, não coma a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães.
Irmãos, nós temos princípios de premissa, né? O verso 30 fala sobre entregar, né, o primogênito, né? Isso está falando do princípio de primícia, né? Primeiro eu devo entregar ao Senhor, né? Tirar, né, aquilo que é primeiro, né? Muito se fala, né, do dízimo, né? O dízimo, irmãos, é uma referência que nós temos, né? Uma referência de valor, né? Ah, pastor, mas eu dou o dízimo. Amém, irmão. Eu já vi irmãos, né, que dão valores além do dízimo. Porque eles querem comprar o Senhor? Não. Mas é porque eles são gratos ao Senhor. Eles entenderam esse princípio da premissa, né? Estão gratos ao Senhor, é aquilo que eles, aquilo que Paulo fala, né? Que eles propuseram no coração. Ó, eu propus dar X, né? Esse X às vezes excede até o dízimo, não é mais do que a 10ª parte, mas foi o que eu propus no coração. Então eu vou entregar ao Senhor, né? Essa é a liberdade. Então aqui são princípios, irmãos. São princípios de primícia, né? Primeiro entregar, né? Por isso o primeiro animal de cada vaca, de cada ovelha, né? O primeiro vem do Senhor. A premissa vem para o Senhor, né? São princípios, né? Princípios de autoridade, de honrar, né? Honrar o Senhor, honrar as autoridades do povo, né? São princípios de misericórdia, né? Se eu peguei a capa, né, como garantia de um empréstimo, no final do dia eu devolvo a capa, porque essa pessoa ela vai ter que dormir naquele lugar. Era um lugar de deserto, essa pessoa ia passar frio à noite, porque às vezes é a única coisa que ela tem para se vestir, né? E hoje nós vemos, né, agiotas, né, pessoas que não têm misericórdia, que arranca tudo da pessoa, que vai tirando. Não, você tem que pagar, senão eu vou te matar, né? Pessoas que não têm misericórdia, né? E são princípios, irmãos. São princípios. Se há um necessitado, se há alguém que está precisando, né? Ele não tem nada, ele é um necessitado, né? Dê para essa pessoa, dê para ela o que ela precisa, né? Não empreste, dê para ela. Ela é necessitada, ela está precisando. São princípios, irmãos, de misericórdia. São princípios de misericórdia, né? Que hoje, né, vai se perdendo. Nós já vamos entender um pouco esses princípios do Senhor. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Nós viemos entender, irmãos, esses princípios. Às vezes a gente fala assim, mas esse texto não tem muito a ver, né, com a minha vida, boi, vaca, capa, né? Hoje não tem boi, hoje não tem... São princípios, irmãos. Lembre disso. Toda palavra ela é proveitosa. Toda palavra, toda ela. Mas é a lei que era para o povo de Israel. Irmãos, ela é proveitosa, né? Nós vamos extrair princípios dela. Nunca despreze nenhum trecho da lei do Senhor. Toda ela é proveitosa. Ainda que não seja da maneira literal ali, né? Ninguém tem boi hoje, irmãos. A gente não tem boi, não tem vaca, não tem capa, né? Hoje a gente tem uma blusa, uma jaqueta, um cobertor, né? Mas são princípios. Então, sempre quando os amados forem ler uma palavra, né, que a gente olha assim, às vezes parece que não tem muito a ver, né, com a gente, mas extrai os princípios. Peça sabedoria ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos oriente a extrair esses princípios, né? Princípio de misericórdia, princípio de autoridade, princípio de amor ao próximo, né? São princípios esses, né? Princípio da premissa, de eu entregar o melhor para o Senhor, primeiro para o Senhor, o melhor para o Senhor, o meu melhor louvor, o meu melhor tempo para o Senhor, né? Isso é premissa, irmãos. Às vezes a gente está entregando, não é o primeiro, é o que sobra. Falta 10 minutos aí pro horário que eu costumo dormir, eu vou orar um pouquinho, é o que sobrou.
Não, eu vou correr agora, né, e vou ver a leitura bíblica, né? Aí vê de maneira rápida, né? Sem prestar atenção, né? Isso não é premissa, irmãos, isso é o resto, né? E é engraçado porque às vezes a gente ouve assim, né? Não, se sobrar um tempo eu vou ler a palavra. Se sobrar um tempo eu vou fazer a leitura bíblica. Se sobrar um tempo eu vejo lá a live dos irmãos. Se sobrar um tempo. Isso é o resto, irmãos. Isso não é a premissa. Isso não é esse princípio que a gente aprendeu aqui de que Moisés, né? A lei que Moisés entregou, né? E orientou o povo. E desses princípios, irmãos, era para ensinar o povo, tirar o Egito do povo, né? No Egito eles eram escravos, eles tinham que brigar por tudo, eles tinham que batalhar. Imagina só ser escravo, né? Aí Deus pega esse povo, transforma numa nação. Eles precisavam aprender a nação, ser nação. E às vezes, irmãos, para a gente finalizar, às vezes a gente vem do mundo assim, né? Todo rebelde, porque no mundo a gente é escravo, irmãos. A gente tem que batalhar todo dia, o mundo é assim mesmo, é olho por olho, dente por dente, né? Não se fala em amor no mundo, né? O pastor até sempre usa essa fala, né? De que pode mais. Eu não vou lembrar do ditado, né? Mas o pastor usa bastante esse ditado, né? Chora menos, pode mais quem chora menos. É alguma coisa assim que é o ditado popular, né? No mundo é assim. Mas nas coisas do Senhor não é assim, irmãos. A gente vai ver, né? O pastor até citou, né? Mateus 5 a 7, né? Vai trazer uns ensinamentos totalmente diferentes do que é o mundo, né? Por exemplo, se o seu irmão tiver fome, né, e sede, dá a ele o que comer, dá a ele o que beber. Se ele te chamar, né, para andar uma milha, ou seja, se ele te obrigar a andar uma milha, ande a duas com ela. Se o seu irmão te pedir a capa, né, se o seu irmão te pedir uma blusa, né, dá a blusa, dá o casaco, dá o cobertor para ele, né? Se alguém te bater, né, numa face, vira outra, né? Esses são os princípios. A graça do Senhor, ela também tem esse objetivo, né, de tirar o Egito, tirar o mundo das nossas vidas, deixar a gente não rebelde, né, trazendo para a gente princípios de autoridade, deixar a gente grato, trazendo princípios de primícia, né? A graça faz isso com a gente também. O amor de Jesus faz isso com a gente também. E por isso que não reflete, irmãos, a vida de um cristão nervoso, um cristão bravo, um cristão briguento, né? Um cristão, né, que não honra a autoridade, um cristão, né, que não demonstra misericórdia, um cristão que não demonstra amor. Não bate isso, irmãos. Isso não bate com a vida de um cristão. Isso é Egito. E o Senhor, né, a exemplo de Moisés, o Senhor trouxe essas leis para tirar o Egito do coração do povo. Assim como o Senhor nos traz, né, o sermão do monte, né, e a continuação do sermão do monte, para tirar o Egito da nossa vida. O Egito atual, né, o mundo atual, para que nós deixemos de ser escravos e passemos, né, a ter comportamentos de filhos de Deus, de cristãos verdadeiros. Que nós devemos entender isso, irmãos. Essa palavra, ela é alicerce para aquilo que o Senhor faz hoje nas nossas vidas. É a mesma coisa. Nós viemos para o Senhor, nós saímos do Egito, mas nós temos que largar as coisas do Egito. Por isso que as leis, né, os mandamentos do Senhor excedem as leis, essas leis aqui de Moisés. Vai além. Ó, aqui, né, tinha a questão de
de abusar, né, de uma virgem, e aí iria pagar um dote para ela, o Senhor Jesus ele veio falando, ó, se você olhar para uma mulher com intenção, você já pecou. Então o Senhor Jesus ele vem expandindo isso daí, com o objetivo também de tirar o Egito das nossas vidas hoje. Com essa intenção. Irmãos, nós crescemos no Egito. Alguns, né, realmente tiveram que brigar com todo mundo, tiveram uma vida, né, de muita dificuldade, em que tiveram que lutar para sobreviver. Só que no Senhor não é assim, os nossos irmãos não são nossos inimigos. Nós não temos que lutar contra os nossos irmãos. Né? Na realidade, nós não devemos lutar contra ninguém. As nossas armas são espirituais. A nossa guerra é espiritual, não é mais contra pessoas. Então, o Senhor Jesus ele vem tirando o Egito de nós, hoje, através do Sermão do Monte, da continuação do Sermão do Monte, né, dos apóstolos, ali trazendo orientações para a gente, para que o Egito saia de nós, para que a mentalidade de escravidão saia de nós, que nós venhamos ter a mentalidade de filho, de herdeiro, cordeiro em Cristo Jesus. Uma mentalidade diferente, não mentalidade de escravo, não mentalidade de rebelde. O escravo às vezes existia, né? Alguns escravos que eram rebeldes. O Senhor ele quer nos libertar dessa mentalidade. E para isso o Senhor nos traz leis, nos traz regras, hoje também. No tempo da graça, não são essas mesmas leis, excedem essas leis. As leis de Cristo excedem essas leis aqui. São leis que vão além, né? que são superiores. E nós devemos estar debaixo dessas leis de Cristo, né? E é isso que eu deixo para os irmãos. A gente daria para esticar muito mais, mas meu horário já deu, né? E eu deixo o Espírito Santo de Deus falar aos corações dos irmãos. Amém? Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Quando a gente entende, né, essa questão da palavra, toda a palavra é proveitosa, né? E que alguns trechos que às vezes não refletem, né, aquilo que é a nossa realidade, assim como esse trecho que lemos, mas que essa palavra também é proveitosa, pois existem princípios aí, e existem ensinamentos que vão refletir lá na frente, e que Jesus veio excedendo esses ensinamentos, né, veio trazendo, né, novos ensinamentos ali, né, mas sem desprezar o antigo, mas excedendo, melhorando, indo além, né? A gente começa a entender toda a palavra e aproveitar toda a palavra, porque toda a palavra é proveitosa. Amém, amados? Eu agradeço os irmãos que estão ao vivo conosco, eu agradeço os irmãos que ainda vão ver, né, essa mensagem. Medite nessa mensagem, medite na sua vida, né? Senhor, será que o Egito já saiu de mim? Será que eu estou com mentalidade do Egito, mentalidade de escravo, né? Ou eu tenho mentalidade de filho de Deus, de cristão, de seguidor de Cristo? Será que eu tenho atitudes de escravo, ainda mais aqueles escravos rebeldes, né? Ou eu tenho atitude de um filho amado pelo Pai, aquele que se entregou por nós, né? Cordeiro em Cristo, né? Daquilo que o Senhor tem para nós. Então medite, deixe o Espírito Santo de Deus revelar para vocês. Cada um é cada um, irmãos. Eu tenho as coisas que eu preciso mudar, melhorar, né? E o Espírito Santo fala ao meu coração. Você tem outras coisas, talvez diferentes das minhas, que você também precisa mudar, né? E melhorar. É uma melhoria constante, irmãos. Sempre, de glória em glória, né? Nós vamos melhorando até chegar à luz perfeita, até chegar a ser luz perfeita. Que nós venhamos melhorar, que nós venhamos arrancar essa mentalidade de escravos, irmãos. Para finalizar, irmãos, nós temos visto, né,
um grande número de cristãos no nosso país. Mas a gente precisa ver, né, se a mentalidade de escravo ela saiu. Não adianta a gente ter muitos cristãos. A palavra fala que muitos saíram lá do Egito. Foram milhares de pessoas que saíram do Egito, né? Milhões de pessoas que saíram do Egito. Só que não deu. Ficaram no deserto. Morreram no deserto, né? Porque a mentalidade não mudou. A dureza da mentalidade deles, a dureza do coração deles, não fez com que eles pudessem entrar na terra prometida. Só entraram os nascidos, né? Os novos, né? Que eram mais flexíveis, né? Que aceitaram, né, ser transformados pelo Senhor. Que nós venhamos entender isso, né? E sermos flexíveis à palavra do Senhor. Sermos flexíveis ao Espírito Santo de Deus. Sermos flexíveis à orientação que o Senhor nos dá, né? Daquilo que mudar. E sermos cristãos melhores. E isso refletir no nosso país, irmãos. Nosso país tem um grande número de cristãos. Mas a gente não vê refletida essa grande mudança nos governos, nas gestões, né? Às vezes gestões corruptas, né? Nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar como cristãos. Amém, amados? Não vou me estender. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te exaltamos por essa palavra. Que o Senhor venha abençoar os meus irmãos, que o Senhor venha abençoar, né, o dia de trabalho para aqueles que ainda vão trabalhar, Senhor, ou descanso para aqueles que estão vendo nos seus lares e descansando, Pai. Que o Senhor venha refletir em nós, Senhor. Que o Senhor venha revelar em nós, Senhor, aquilo que precisamos mudar, Senhor. Tira, Senhor, o Egito das nossas vidas, Pai. Senhor, tira tudo aquilo que é ruim, tira tudo aquilo que é pecaminoso, Senhor, das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a mudarmos. Mudarmos de atitude, mudarmos de postura, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas melhores, a sermos cristãos melhores, Senhor. Refletimos a Tua glória, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo. Irmãos, Deus abençoe. Nós temos as nossas programações normais, já falei no começo. Qualquer coisa também, irmãos, é só mandar uma mensagem ali, né, no WhatsApp, no grupo da igreja, ou para alguns dos ministros, né? E se você tem alguma dúvida, amém? Nós estivemos aqui reunidos, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que a graça e a misericórdia do Senhor venha alcançar a cada um dos meus irmãos, desde agora e para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe, amados.